Hoje eu tive com alguns pacientes no hospital e é incrível como o medo, né? O medo realmente... Na verdade, uma maneira da gente conversar sobre isso é a gente entender que o medo diz respeito a uma grande confusão. E são várias as confusões que nós temos diariamente, né? Mas também, Khenpo Rinpoche costumava dizer, se nós não queremos ter medo, mais ainda que nós devemos ter ações virtuosas, uma conduta virtuosa, uma conduta ética, para que a gente não venha ter medo das consequências dos atos que nós possamos ter cometido, impulsionados por essa ou por aquela ilusão. Mas há medos que são totalmente naturais. Um deles é o medo da morte. E aí, quando a gente pergunta, né, o que na morte nos dá medo, nos traz medo, é o desconhecido, é o não saber. E aí, novamente, entra em quesitos muito de foro íntimo, que deve ser respeitado, acolhido, respeitado totalmente, que é a crença de ter ou não ter, né, um contínuo pós-morte. E aí, as percepções disso variam muito, e mesmo as correntes que vão dizer o que é, o que deixa de ser, o pós-morte, também varia muito. Mas, na verdade, quando a gente fala da morte, nós temos medo, basicamente, de duas coisas, né? Basicamente, não é que seja uma regra, mas, basicamente, se tem o medo da morte em si e o medo de não saber o que vem depois. Mas uma das coisas que normais no medo da morte é se há alguém lá do outro lado julgando. E aí todos os nossos atos vão ser julgados. E assim por diante. Particularmente na cultura budista, a ênfase que se dá à conduta ética, à conduta moral, nós temos ações, né, virtuosas no mundo, que em última análise significa dizer qualquer ação do pensar, falar e agir que não provoque sofrimento a ninguém. Mas também que não incorra sobre nós mesmos o medo de vir a ser descoberto em cima de uma ação não virtuosa. Então, se nós, racionalmente falando, não quisermos ter esse tipo de medo, de aflição, então, nós devemos, no melhor da nossa habilidade, termos uma conduta a qual não venha nos remeter a lembranças de que será possível sermos punidos por essas ações. Então, isso, basicamente, é o que a gente chama da conduta ética. E que, nos textos que nós temos dado aqui, tanto nos cursos como nas palestras, desde do período de Sagadawa, né, 12 de maio, nós temos trazendo muito essa temática sobre o valor da conduta. E essa conduta, eu sempre digo, não é ter ou não ter crença, não é ter medo de algo ou disso ou daquilo, então por isso é que eu vou ter esta conduta. É mais no sentido de justamente, independente de crer ou não crer, independente do que é pós-morte, mas não temos o medo da descoberta, de uma mentira, enfim, né? De uma ação não virtuosa. Então, quando nós falamos em medo, o que é medo? Medo, como experiência, né? Nós temos medo, é algo que estremece, é algo, depende da dimensão. Por exemplo, quando você está num avião e você entra numa forte turbulência, você tem medo. Aí eu costumo brincar, como eu sou piloto, eu costumo brincar que muitas vezes a ignorância é uma benção.
Porque geralmente, enquanto comandante, a gente vai falar, olha, não tem problema, o avião é feito para superar, passar por tudo isso, blá, 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 né? Aquela conversa de sempre. Mas, obviamente, que há situações em que a coisa pode acontecer de uma outra maneira. Então, obviamente que o avião é construído, ainda mais hoje em dia, os aviões são construídos de maneira a suportar muitas turbulências. Mas, no chacoalhar ali da história na hora, outras coisas podem vir a acontecer. Mas o que eu estou querendo dizer é que quando entra em turbulência, nós temos medo que venha acontecer alguma coisa. Da mesma maneira, nós temos a turbulência das nossas emoções, dos nossos medos perante a realidade. Nós estamos passando na pandemia. Ainda bem que, aparentemente, com o número de pessoas oceanadas, o cenário vai mudando um pouquinho, mas ainda há muitas incertezas. Então, nós ainda temos medo de sermos contaminados, de vir a contrair o Covid e ter que passar por todo o processo, cujas narrativas sempre são bastante assustadoras. Então, nós temos medo. Então, o medo de colocar a nossa vida em risco é um medo que nos protege. O medo de ter que experienciar a consequência de uma ação não ética também nos protege. Então, na verdade, muitas vezes o medo é um instinto de sobrevivência, de autoproteção. Mas há medos, que é mais sobre isso que a gente vai falar, que são produções da nossa própria mente, como a história da corda que não era uma cobra. Mas até que no lusco-fusco do fim da tarde eu venha realmente perceber que era uma corda e não uma cobra, eu já passei por vários processos aflitivos. Né? Então, basicamente, há os medos que são legítimos e há os medos que são simplesmente produções do nosso próprio imaginário, da nossa própria mente. Então, como que a gente pode se aproximar do medo de uma maneira a desconstruir esse medo? Assim como o exemplo da corda que não era cobra, eu tenho que investigar sobre o objeto do meu medo. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é por que tal objeto me causa medo. Então, quando o objeto é algo, vamos dizer, físico, material. Então, por exemplo, eu estou aqui no meu quarto de retiro ainda. Acho que eu não vou sair daqui por muito tempo, mas esse quarto me conta muitas histórias da minha infância. Porque o forro todo, ele é de madeira. Desde sempre. E o assoalho também é madeira. Então, dependendo da temperatura do dia, a diferença de temperatura do dia e da noite, chega de noite, essas coisas se estalam. Eu, quando criança, tinha o medo, quando eu escutava o estalo da madeira, de que fosse um ladrão. E era um medo, assim, muito grande. Pavor mesmo. E mesmo que meu pai me explicasse que era madeira, que era isso, que era aquilo, não havia meio, por um bom tempo, de eu distinguir entre alguém andando e tentando forçar a janela, alguma coisa assim, ou simplesmente o que é natural da madeira, de estar lá, dependendo da diferença de temperatura e umidade durante o dia para a noite. Então, esses são medos imaginários. E eu, quando vim ficar aqui nesse retiro desse ano, me veio todas essas lembranças, né? Então, a maior parte dos nossos medos, eles são do nosso imaginário. Por isso que, no exemplo da cobra, da corda que não era cobra, a necessidade de nós investigarmos
o nosso medo? Aí a gente pode investigar em vários níveis, mesmo se nós falarmos dos medos mais básicos, por exemplo, o medo da morte. Ter medo da morte resolve? Não. Não vai morrer porque tem medo da morte? Não. Mas se você se perguntar o que na morte lhe dá medo, ao fazer essa pergunta, gentilmente, você abre para si próprio uma possibilidade de vir dentro da nossa inteligência, cognição, experiência de vida, saber, enfim, nós podemos ir dissolvendo a causa do medo. Isso é importante. Então, sempre que há uma situação que nos cause medo, antes de nos levar, deixar por este medo, levar, né? Deixar por este medo, desenvolver sudorese, taquicardíaco, pressão alta, respiração curta, secura da boca, o corpo, né, enrijece. Tudo isso diz respeito aos hormônios inflamatórios que vão sendo despejados na nossa corrente sanguínea, porque no nosso imaginário foi dito que nós temos que nos proteger de algo. É isso que acontece, né? A nossa imaginário disse: há um perigo, você tem que se proteger, e o corpo começa a se preparar para uma batalha. É isso que os hormônios inflamatórios, principalmente os hormônios de estresse, fazem. Então, hormônios de estresse, cortisol e seus parentes, na verdade, não são de todo nocivos, porque eles são estados de alerta. Se nós não tivéssemos isso, seria diferente. Agora, se torna nocivo à saúde quando nós permanecemos nesse estado de alerta há muito tempo. Isso significa que esses hormônios estão sendo despejados continuamente por muito tempo. E isso sim pode nos adoecer. Mas no primeiro momento, os hormônios de estresse, eles nos ajudam, eles são bons, não são ruins. Um cara vai surfar uma onda gigante. Imagina se ele não está com medo. Mas o medo dele é compensado por todo o treinamento que ele fez, tudo que ele estudou sobre aquilo que ele está indo fazer. Mas isso não impede que ele não sinta um medinho básico, né? Normal, porque o medo inicialmente é um estado de autopreservação. Então, quando nós olhamos para isso e trazemos isso à análise, né, no nossa capacidade cognitiva, nós começamos a desconstruir o objeto do medo, usando uma lógica racional. Por exemplo, hoje eu estava no hospital, muitos pacientes estavam com medo do início de quimioterapia. Por quê? Porque no popular é conhecido todas as histórias do processo quimioterapêutico. Enjoo, vômito, várias, né? Só que é assim, se você se aproxima do tratamento já com isso em mente, você está dizendo a você: olha, na hora que eu tomar essa gotinha começar a pingar aqui, eu vou ter enjoo, eu vou ter dor, eu vou vomitar, meu cabelo vai cair, eu vou isso. Eu crio um cenário mental. E a minha atenção está olhando para toda essa arquitetura que está sendo criada aí. E, obviamente, meu corpo vai reagir a isso. Obviamente que há, sim, algumas químios que provocam isso, mas depende muito do paciente também. Mas, obviamente, que se você já vai com todo esse imaginário, você já está levando isso. E aí, começou o tratamento, a possibilidade que você venha desenvolver todos esses sintomas que você criou na sua cabeça vai acontecer. Ao passo que, se você se preparar para fazer isso, há uma grande possibilidade de todos esses efeitos colaterais não acontecerem. E se vier a acontecer de uma maneira bem mais branda. Bem mais branda. Né? Se você pensa o pessoal da hemodiálise, também é um processo de dor, é um processo longo.
né? Mais dor no sentido de ficar lá tantas horas, não no sentido da dor, porque a hemodiálise em si não tem dor, mas ficar exposto ali várias horas e com uma frequência altíssima. Há um medo, porque se eu estou fazendo um processo de hemodiálise, é para filtrar meu sangue, lá, e o medo que isso, de repente, não venha dar o resultado, né, que se tem. Ou se vai enfrentar qualquer outro tratamento, o medo de que da eficiência ou não, eficácia ou não do tratamento. Mas esses medos, eles estão associados com o medo da morte. A morte, o medo é o medo da separação, o medo do desconhecido, e assim por diante. Então, no Dharma, a maior parte de vocês já sabem isso, uma das principais coisas do Dharma é nós aprendermos a meditar, aprendermos a familiarizar-se, ou familiarizar-se com aquilo que está acontecendo conosco. Trazer isso sem medo, à luz da meditação. Obviamente que não é em shamatha, é em vipassana. Mas em shamatha é quando nós observamos a nossa capacidade de relaxar, de permanecer, e, acima de tudo, se nós estamos falando em dissolver o objeto, né? O objeto que falo é o imaginário, sobre determinada situação. Para que eu possa fazer isso, eu devo trazer a minha mente para um estado presente, um estado harmonioso, um estado lúcido, um estado sereno. Só o fato de eu relaxar meu corpo já me faz ter uma percepção de mim, do meu corpo, da minha condição de saúde, do tratamento, se for o caso do que eu estou fazendo. Se eu estou, no exemplo que eu usei, no avião, e houver turbulência, e eu deixar que esse medo tome conta, eu vou entrar em pânico. Mas se eu relaxar, e simplesmente, como diz um amigo meu, né? Já que eu entrei e fecharam a porta, ele decolou, a partir de agora não tem mais nada sob meu controle. E não tem mesmo. Então, esse é um outro medo. O medo de eu não ter controle sobre as coisas. Então, no Dharma, uma das coisas que a gente mais conversa é que toda a realidade que nós vivemos, que nós experienciamos, elas são realidades convergentes de causas e condições. Causas e condições surgem, nós experienciamos, causa e condição se dissolve, a experiência termina. Mas a experiência que vivemos durante o tempo, né, que aquilo durou, permanece agora com a memória na nossa mente, como uma experiência que nós podemos usar em situações futuras. Mas o mais importante que eu quero pontuar aqui, nessa temática que eu trouxe agora, é que muito dos medos, principalmente hoje em dia, da maneira como nós vivemos socialmente, é quando nós percebemos que, de fato, nós não temos controle de nada. A pandemia, esse último ano e meio, está aí para nos dizer exatamente isso. Olha, dada a interdependência, causas e condições, nós não temos controle sobre tudo isso. Um exemplo. Surgiu a vacina, eu me vacinei. Então, eu me sinto protegido pela vacina. Cientificamente, nós temos informações que nos dão essa segurança, até onde se sabe nesse momento sobre Covid e as vacinas. Há pessoas que não querem se vacinar porque têm medo da vacina. Há pessoas que não querem se vacinar porque têm notícias de que mesmo pessoas vacinadas contraíram Covid e morreram. Mas não se vai investigar. Esse é o ponto. Não se vai investigar
qual era a condição daquela pessoa em particular, que apesar de ter se vacinado, contraiu o Covid e veio a óbito. Se eu fico só com a notícia, a pessoa tomou vacina, 2 doses, contraiu o Covid e morreu. A lógica vai dizer, para que eu vou tomar? Então, eu não vou tomar. Mas, ao mesmo tempo, há um medo de contrair a Covid. Então, isso é antagônico. Eu tenho medo de contrair Covid, mas essa informação não me dá a segurança que eu gostaria de ter para tomar vacina. Então, a gente tem que investigar isso. Na nossa própria lógica. Algo para além disso que eu estou absorvendo a informação sem dar a mim mesmo a oportunidade de investigar. Pode ser que esse paciente, essa pessoa tinha uma comorbidade. Pode ser isso, pode ser aquilo. Mas simplesmente nós passamos muitos medos por não saber exatamente o que está acontecendo e não oferecer a nós mesmos a oportunidade de investigar o que de fato aconteceu. Eu estou no avião, peguei uma turbulência, fiquei com medo. Muito bom. Eu estava com medo do chá que me vieram oferecer aqui, porque são raízes do Nordeste e ficaram esperando eu tomar para ver o que acontecia. Olha, eu não tenho medo. Se acontecer, a gente para a aula. Mas tudo bem. O que eu quero dizer é que muitas coisas que nós temos medo, a grande parte delas é por não saber. Então, nós devemos oferecer a nós mesmos, sempre que nós tivermos medo de alguma coisa, dar a nós mesmos a oportunidade de saber, de investigar. A única maneira de desconstruir o medo é investigar e saber o porquê. E vai desde das coisas mais iniciais que eu falei no começo da conversa, os processos de morte, morrer, ter medo de morrer, não vai parar de morrer. Vai evitar de morrer. Mas se eu perguntar a mim mesmo o que na morte me amedronta, aí se abre um grande diálogo. Uma grande possibilidade de vir até fazer as pazes com a morte. E vir ter o que eu chamo de uma morte feliz. Uma morte feliz é uma morte em paz, onde nós fizemos as pazes com tudo aquilo que eu pude fazer para oferecer a mim mesmo uma morte feliz, uma morte em paz, uma morte lúcida, uma morte serena, e assim por diante. Se você, vai ficar aqui já a dica, né? Se você tem medos, né, ou um ou vários, depois da nossa conversa, oferece a você um tempo e pega os seus principais medos e se aproxima deles. Porque se a gente manter o medo num lugar escuro, a nossa percepção, um lugar escuro, esse medo vai atrapalhar em muito a nossa vida. O nosso desenvolvimento pessoal, profissional e relacionamento. Por exemplo, relacionamento. Às vezes, a gente tem relacionamentos que, infelizmente, de uma maneira ou outra, se tornaram bastante difíceis, ou como a gente fala, traumáticos. E aí, você resolve que não quer mais ter relacionamento. Você desenvolve a descrença que há a possibilidade de ter relacionamentos felizes, construtivos, positivos, maduros. Isso também vai levar você a processo de solidão e assim por diante. E há o medo da solidão. Então, eu estou construindo a conversa de uma maneira que a gente vai percebendo que quando você tenta descartar o medo, você cria um outro medo, uma outra situação, onde vai haver um outro medo. Não quero mais relacionamentos, porque foi traumatizado, agora fiquei com medo de acontecer de novo. Aí eu fico só. Depois de um tempo, eu não quero ficar só. Eu tenho medo de ficar só. E assim, é construir um outro medo. Entende? Então, a maior parte das vezes, quando nós... no Dharma é muito lógico.
Você tem medo do quê? Avalie se há verdadeira razão de ter esse medo. Então, vai para a coisa que eu acabei de falar. Covid, pandemia, há muitos medos. Ainda há muito a se saber sobre, ainda há muita desinformação, ainda há muito fake news. Tudo isso junto cria-se uma confusão. E essa confusão é experienciada como medo. Então, a maneira, nesse exemplo, de desconstruir isso é ter informações de fontes seguras. É um direito de qualquer uma pessoa não querer tomar vacina. É um direito. Já a ciência diz, enquanto houver pessoas vacinadas, essas pessoas podem ser portadoras do vírus. Então, fica difícil de extinguir o Covid. Mas, quanto mais pessoas estiverem vacinadas, há mais uma certeza de que há uma maior segurança no que diz respeito a nós retomarmos nossa vida, né, com maior liberdade. Então, há momentos em que o medo e o não medo, o medo e a solução do medo são antagônicos, não entram no mesmo lugar. Então, por isso que no Dharma, seja qual for a causa do nosso medo, seja qual for, é por isso que eu disse, depois da nossa conversa, tenta lembrar dos seus medos, ou se há um medo no presente, e tenta dialogar com uma pergunta tipo básica, assim, ó, no que isso me traz medo? O que nisso me traz essa experiência do medo? E dá a oportunidade desse diálogo fluir. É desconhecimento? O que é? Cria uma linha lógica, cognitiva, que você possa ir olhando para o medo e caminhar. E aí é como a história da corda que não era cobra. Se a pessoa não investigasse, ela ia ficar parada lá, e a cobra ia ficar lá, e nada ia acontecer. A cobra, corda, né? Ia ficar lá. No momento que se investigou, e jogou uma pedra, e nada da cobra se mexer. Cutucou com a vara e nada da cobra se mexer. Mas peraí, essa cobra está morta. Ah, se ela está morta, eu posso chegar perto. Ou seja, é uma história, né? E você acaba chegando à conclusão de que não era uma cobra, era uma corda. Se você aplicar isso, essa mesma lógica, sobre qualquer um dos seus medos, você vai acabar encontrando algumas áreas de um conforto relacionado ao seu medo, até a hora que você vai perder o medo. Então, tem muitas histórias de passageiros de avião, tem muitas histórias de medos de relacionamentos, há muitas histórias de medo de penhasco, né? Muitas histórias. O importante é, na lógica budista, é você investigar. Então, como eu disse, no Dharma, todo treinamento do Dharma é acompanhado de meditação. Ou seja, tira a palavra meditação, é acompanhado de um processo de familiarizar-se. Cada etapa de qualquer coisa é um processo de familiarizar-se. O medo não é diferente. As emoções aflitivas não é diferente. Por que tal coisa me dá raiva? Por que tal coisa me deprime? Por que tal coisa me dá alegria? Porque a gente deve investigar por que tais coisas nos dão alegria, nos causam alegria. Porque, basicamente, todas as coisas são oriundas de causas e condições. Então, o que deve ser olhado é qual é a causa e condição que me gera medo. Como evitar essas causas e condições? Uma vez que nós não temos controle sobre elas. Esse é um ponto muito importante quando a gente fala de medo. Nós não temos controle sobre nenhuma causa e condição. Nós a experienciamos.
Mas também é uma outra coisa que é importante a gente lembrar. A escolha de adentrar uma experiência é livre-arbítrio de cada um. Por exemplo, se eu tenho medo de andar de avião, eu devo me meter num avião? Mas depois você parar e pensar, quantas oportunidades eu estou perdendo porque eu tenho medo de andar de avião? Há algum meio, alguma ferramenta, alguma conversa, uma visita a um aeroporto, falar com o comandante, enfim, quais são os possíveis, as possibilidades que eu posso buscar para desconstruir? Mas a pergunta principal é, de onde se construiu esse medo? Tem pessoas que não pisam no avião, mas nunca pisou no avião e jura que nunca vai pisar porque tem medo. Medo de quê? Que o avião despenque. Ok. É honesto, é sincero, é legítimo. Como é que eu posso vir a saber que o avião não despenca? Também não é certo que ele vai despencar, alguns aviões despencam, né? Mas, para isso acontecer, umas outras causas e condições têm que vir a existir para isso acontecer. E qual a probabilidade disso vir a acontecer? Ah, então, mesmo que haja 0,00001, vai que eu estou naquele que é esse 0,0001. Né? Mesma coisa a Covid. Qual a possibilidade de quem se vacinou vir, tal? 0,000. Mas existe. Porque não há nada que seja 100%. Isso é uma coisa que faz parte de desconstruir o medo. É a gente saber que nada é 100%. Não há como dizer. O avião é considerado o segundo transporte mais seguro do mundo. O primeiro é o elevador. Quantas pessoas têm medo de entrar no elevador? Às vezes o medo não é do avião, do elevador subir e descer, mas é a claustrofobia de ficar num ambiente fechado. Então o medo não é do movimento do elevador, o medo está num ambiente fechado. Então, há inúmeras coisas. O ponto aqui da nossa conversa é: qual o processo que causa medo? O que nos causa medo? É não saber. Não saber. Então, se é não saber, eu devo me aproximar para saber. Muitos medos são meramente ilusórios. Mas para eu saber que o meu medo é ilusório, eu tenho que procurar saber qual a origem do meu medo. O que me dá medo? O que eu sinto no medo? Qual objeto do medo? Eu tenho que saber. E existe uma condição popular, né? Eu tenho medo até de saber. Não existe. Eu tenho medo até de saber se quando ele sai de casa realmente ele vai trabalhar. Vamos brincar um pouquinho, né? Para não ficar muito sério. Né? Mas é verdade. Eu tenho medo de vir a saber o que acontece depois que sai do trabalho. Eu tenho medo de vir a saber se ele está indo realmente... Medo de vir a saber. O medo de vir a saber é devido ao momento que eu sei, agora eu tenho que tomar uma atitude. Agora eu sou responsável pelo meu saber. Agora eu sei. Ao ser empoderado desse saber, o que eu vou fazer? Aí é uma outra questão. Mas o medo de vir a saber. Medo comum do vir a saber, qual é? Vai, tá tendo algum problema de saúde, vai ao médico e o médico pede lá uma série de exames. O medo de vir a saber o resultado. Porque na hora que o resultado for conhecido, uma conduta vai ser recomendada e vai ter que ser adotada se você quer, né, desenvolver saúde plena, enfim, né, que venha a ser. O medo de vir a saber. O medo de vir a saber está relacionado com a responsabilidade que me irá ser atribuído no momento que eu saiba.
Também é um medo. Ou seja, medo é tudo aquilo que, de alguma maneira, eu vou usar a palavra, me assombra. O medo é toda e qualquer coisa que também possa, no momento que eu souber, me venha a convidar a ter uma conduta que eu não quero ter. O medo que alguém saiba que eu fiz uma traquinagem. Eu vou ser punido, eu vou ter que mudar minha conduta. Vocês entendem que, se a gente olhar realmente, diretamente para o medo, o que a gente tem de comum? Sobre todos esses medos que eu até agora falei. O que tem de comum neles? É e diz respeito a uma mudança em nós. Uma mudança de conduta, uma mudança de escolhas. O medo de ter uma decepção. O medo de magoar alguém. Também é classificado como medo. Por que como medo? Porque me leva a um estado aflitivo. Então, isso é medo. Então, como eu falei no começo, a melhor maneira de evitar medo é conduta. Talvez seja por isso a ênfase que se dá à temática conduta, à temática ética, à temática das ações virtuosas, ou seja, baseado nas 6 paramitas. Porque, ao fazer isso, é uma escolha, uma intenção muito clara de que eu não venha ficar exposto a uma situação do medo. Medo o quê? De vir a ser objeto de crítica, vir a ser objeto de desfama, vir a ser objeto, né, de punição, enfim. Ou um medo também legítimo, que é o medo de ser causa e condição de sofrimento a alguém. Isso, hoje em dia, as pessoas falam muito sobre isso. Eu tenho medo de não ser capaz de fazer alguém feliz. Quando se fala em relacionamento, companheiros, assim por diante. O medo de não ser capaz de fazer alguém feliz. Né? Ou o medo de vir ser causa e condição de sofrimento a alguém. Então, dependendo da conduta que a gente tem, os hábitos que nós temos, os padrões de comportamento que nós temos, os padrões de pensamento que nós temos, nos causa uma insegurança. Aqui é mais uma insegurança, mas pode ser compreendido como medo. E não ser capaz de segurar a onda. Um palavreado bem secular. Quando eu assumi a responsabilidade sobre alguém, em um relacionamento. O medo de não ser capaz de manter uma conduta adequada a um relacionamento. E esse medo é por quê? Porque na história, na minha experiência, né, pessoa em si, na minha experiência de vida, eu conheço as minhas fraquezas. Esse é um ponto extremamente sensível nessa história do medo. Eu conheço as minhas fraquezas. E eu tenho medo de não segurar a onda da responsabilidade de um relacionamento. Mas você entende também, eu acho que aqui a gente também consegue perceber que esses medos, eles são muito mais relacionados à intenção que nós temos perante a maior parte das coisas que nós fazemos. Então, de novo, no Dharma, a gente sempre traz aquele questionamento de motivação e intenção. Qual a motivação e intenção de eu adentrar essa ou aquela situação? Né? Então, no Dharma, a gente fala, antes de a gente entrar em uma situação, num relacionamento, num trabalho, num projeto, seja o que for, a vida monástica, né?
nós devemos observar, saber, ter o maior número de informações que a gente possa vir a ter, para que a decisão que a gente venha tomar seja do ambiente mais lúcido, mais sereno possível. E esse cuidado, aí, quando essa ação precede, não é que eu tenho medo de, mas é um cuidado que eu vou ter comigo mesmo para não adentrar a uma situação e daí vir a ser verdadeiramente causa de medo da consequência, né, da lei de causa e efeito. Isso é importante. E trazendo um pouco mais perto do Dharma, essa conversa, pelo menos nesse momento, quando a gente fala, né, quando a gente se torna verdadeiramente um praticante do Dharma, desse caminho de transformação, porque isso que é o Dharma, né, um movimento de transformação da visão equivocada para a visão correta, muitos de nós, talvez, não têm uma noção clara sobre o que as nossas ações normais que a gente tem como cotidiano, quando a gente traz ela para dentro do olhar do Dharma, ou seja, quando a gente fala olhar do Dharma, é esse olhar que vem dotado, né, não de uma crítica, né, de um julgamento. Isso não é verdade. Mas, quando você tem a intenção e a motivação de adentrar esse caminho de transformação, há um medo de que aquilo que para mim é tão normal, aquilo que para mim até este momento era, sim, causa e condição de prazer, de felicidade, de regozijo. Mas quando eu adentro o caminho do Dharma e começo a estudar o Dharma, e começo a estudar sobre a vaziez dos fenômenos, aí eu vou observar que talvez, boa parte disso aqui não vai poder entrar aqui. Não é que não vai poder porque é proibido, mas é porque seria a manutenção de uma certa conduta, de escolhas, que é causa e condição, que são, né, causa e condição das experiências das angústias que eu tenho, das emoções aflitivas que eu tenho. Mas até então eu não tinha consciência disso. Então, seria natural de eu ter um medo de me decepcionar. Tanto é que na prece de Samantabhadra existe uma fase, uma parte ali, uma das histórias que diz isso. Posso eu adentrar o caminho, posso eu ter companheiros do caminho, e posso eu nunca os decepcionar. Esse nunca decepcionar tem uma outra percepção disso aqui, mas dentro desse assunto aqui, esse nunca decepcionar pode se tornar um caminho aflitivo e um medo de vir a decepcionar alguém. Mas, na visão plena do Dharma, não há nada aqui a temer a partir do momento que nós entendemos a natureza última dos fenômenos e o que nós produzimos enquanto ações, antes de ter uma compreensão mais ampla sobre isso, é porque a gente navegava na onda da ignorância. Então a gente não precisa ficar com medo, porque eu navegava na onda da ignorância. E voltando para toda a história toda a conversa que a gente já teve até agora, desde que a gente começou a conversar, vai ficando cada vez mais claro para nós que todos esses medos têm raiz na ignorância. Nós ignoramos, não sabemos uma outra maneira, até então, de lidar com determinadas condições. Nós acreditamos também que grande parte desse processo coemergente das causas e condições, que é o que a gente experiencia, que é sobre o qual as decisões vão sendo tomadas, e as resultantes das experiências que a gente vai tendo, ignorar que isso aqui é um processo dinâmico e que, à medida que nós vamos mudando o nosso perfil de olhar das escolhas
já agora sustentada dentro de uma intenção mais clara, esses processos vão se esvaziando por si, para dar espaço para um outro processo vir a surgir. E nesse processo, do dissolver de um surgir do outro, o medo vai se dissolvendo. Então, basicamente, o processo do medo, o que causa o medo, é a ignorância. É nós ignorarmos o porquê que as coisas estão acontecendo. Mas como eu mencionei alguns minutos atrás, talvez, por exemplo, um exemplo dentro de um ambiente de saúde. O medo é saber que, mesmo que, com todo um conhecimento técnico que se possa ter, mesmo de você estar em um ambiente de alta complexidade, onde parece que ali nada pode dar errado, isso não é. Ninguém pode assegurar isso. 100% de certeza. Porque se fosse, nós estaríamos sustentando uma ideia de que nós temos controle. E dentro de tudo que a gente observa, estuda, medita sobre causas e condições, mas a gente sabe que não há a possibilidade de nós termos controle. Controlar, possuir, dominar, como se nada estivesse fora daquilo que eu quero que venha a ser. Então, a maneira, talvez, gentil de lidar com esse desconforto, vamos dizer assim, de saber que nós não temos controle absoluto sobre nada, aliás, não há controle sobre nada, é nós sabermos que não há controle sobre nada. E por assim ser, as coisas estão em seu movimento. E elas podem se reorganizar de uma outra forma. Agora, parece que isso fica muito abstrato, mas não é. Porque quando nós estabelecemos motivação e intenção, as nossas ações, quando bem construídas, dentro da própria lei de causa e efeito, elas vão dando surgimento à pacificação daquilo que nós temos medo e à experiência de um sentido de maior segurança, mas essa segurança não é pelo domínio e pelo controle, é pelo conforto mental, vou usar a palavra conforto mental, e saber que tudo tem um movimento. Então, como diz alguns professores, a beleza da impermanência é que ela é impermanente. Então, todas as coisas estão sempre em constante movimento. E à medida que nós vamos desenvolvendo esse processo de familiaridade, porque, agora eu vou dizer o seguinte, todo esse processo não é externo. Todo esse processo é a nossa própria mente. O universo que nós vivemos é o universo da nossa mente. Não é o universo externo. O universo externo tem sua própria jornada. A nossa participação nisso é a nossa mente. Então, o universo que cada um de nós está vivendo nesse exato momento é o universo da nossa própria mente. Nada tem a ver com as coisas externas. É como nós percebemos as coisas externas. Isso é o nosso ambiente interno. Isso é o nosso universo. E o medo habita nesse universo. Qual a beleza de saber isso? É que está em nós a habilidade de transformar isso em medo, em não medo. Eu não preciso de elementos externos. Eu preciso adentrar um conhecimento, uma percepção muito mais acuída do que são os meus processos de medo. E uma maneira gentil de se aproximar desse raciocínio é, se o medo fosse um medo, todos nós temos medo das mesmas coisas. É isso que acontece? Não. Então,
Uso o avião de novo como exemplo. Há pessoas que não entram no avião, é que empurram ela para dentro. Há pessoas que desafiaram o medo e estão voando. Mas elas confessam, eu vou porque eu preciso, mas eu tenho medo. Mas medo do quê? Da turbulência, ela vai descrever o medo dela. Só que agora ela desenvolveu para ela mesma uma compreensão maior. Ela entende que esse medo está no escopo da imaginação dela. Então ela vai fazendo as pazes com isso. Há mesmo aqueles que são frequent travelers, viajantes frequentes, que vez por outra tem medo. Mas, rapidamente, quando surge o medo, ele traz uma lógica. A turbulência é o vento, é a direção dos ventos, é a diferença da temperatura. Ele começa a trazer para ele uma lógica. E isso vai acalmando. Mesmo que esse medo não suma 100%, mas já é suficiente para ele entrar no avião e não deixar de curtir a vida dele, as férias dele, conhecer lugares mais distantes, conhecer outros países, outras culturas, enfim, tudo isso. E aí, há momentos que ele vai realmente curtir o voo, ele vai usufruir do voo, ele vai ver o pôr do sol, o nascer do sol, a formação das nuvens. E aí ele vai achar até legal quando o avião entra numa nuvem, dá uns tombinhos, e ele vai acostumando com aquilo. Aí vai edificando nele confiança. E aí esse exemplo pode ser dado para basicamente tudo que eu falei. A partir que a gente vai se aproximando e vai experienciando e vai observando, a gente vai vendo que não é. Os tratamentos médicos, procedimentos às vezes muito complexos, às vezes dolorosos, às vezes com alguns efeitos colaterais não bons, mas se a pessoa quer realmente curar aquilo que está levando aquele tipo de procedimento, ela vai entender o procedimento e vai fazendo as pazes com tudo isso. E por quê? Qual foi o caminho? O caminho de investigar, de saber, de inclusive saber dos seus limites a determinadas coisas. E nós devemos respeitar os nossos próprios limites, muitas vezes. E ao desafiá-los um pouquinho a cada dia, a gente vai expandindo a nossa atuação no mundo. Vai nos permitindo viver a vida de uma outra maneira. Agora, há os medos densos. O que eu chamo de medos densos é um pouco mais complexo, porque são os medos advindos dos condicionantes. Então, muitas das coisas que eu consigo traduzir como tendo sido originário nessa experiência de vida, é mais fácil de eu lidar com ele. Mas, sim, há medos outros que são originários dos nossos condicionantes. Dependendo das causas e condições externas, ou seja, externo é aquilo que me sensibiliza, né? No momento que eu sou sensibilizado, agora passa a ser uma experiência interna. Mas esse processo de sensibilização resgata, né, esses condicionantes. E aí, esse medo, agora ele está alojado em diferentes níveis de consciência. Nós temos também isso. Até agora eu falar dos medos dentro de uma consciência mais superficial. Mas quando nós falamos de medos e condicionantes, onde eles estão, carece, né, desse processo introspectivo da meditação muito mais profunda. Porque muitos, né, talvez muitos dos nossos medos, nem a gente sabe explicar. Eu estava falando dos medos que a gente mais ou menos consegue explicar. Mas há medos que a gente não consegue explicar.
Mas existe uma coisa em comum em ambos, tanto o primeiro quanto esse. São todos vividos na nossa própria mente. Não há elementos externos. O elemento externo foi o caminho pelo qual eu adentrei essa experiência. Mas eu não consigo, com a mesma facilidade desses que eu narrei até agora, encontrar um entendimento. Muito bem. Como é que eu lido com isso? Como é que eu lido com esses medos que eu chamo de mais densos? Esses que eu tento olhar na minha história de vida recente. Eu não sei se vocês escutaram, mas não é raro alguém dizer: eu tenho medo de tal coisa, mas eu não sei porque eu tenho medo disso. Não há razão nenhuma de eu ter medo disso. Não é raro a gente ouvir falar isso. Esses medos são esses medos mais enraizados dentro do condicionante e que vem acompanhando a gente por algum tempo. A gente não sabe quando o fato que criou esse medo ocorreu. Eu também não preciso ir atrás. Mas, para esses medos, aquela acuidade do processo de familiarizar-se vai ter que ser bem mais profundo. E aqui tem uma coisa que a gente deve cuidar, que é adentrar essa experiência sem sair dela pior do que entrou, como diz o popular. Mas isso acontece quando... Bom, trocando de miúdo. Quando a gente entra nesse processo de querer um conhecimento maior, ou que seja, eu quero desenvolver a habilidade de pacificar, de purificar esse processo de medo, que eu não consigo identificar na minha vida recente, o que pode ter originado isso em mim. Nem eu entendo, mas eu tenho medo de tal coisa. Não é raro isso. No processo de meditação, fazendo essa pergunta, eu tenho medo disso? Por que eu tenho medo disso? Como que esse medo se apresenta para mim? E, dentro de um primeiro processo de acuidade, começar a realmente perceber quais são as causas e condições que eu consigo perceber que sempre que surgem, eu experiencio isso. E a partir disso, ir desenvolvendo essa análise de uma maneira mais lógica, no sentido de acuidamente vendo o que vai se desdobrando quando esse medo está presente. Quando eu estou na experiência desse medo, que processos imaginários surgem? Quais são as imagens que surgem? Qual é a conduta que vai surgindo nesse lugar? E aí, da mesma maneira, você vai poder ir desconstruindo isso. A única coisa que realmente a gente tem que ter profundo respeito, tanto para conosco mesmo, se a situação é com a gente, ou a situação com alguém que traz essas narrativas, é o acolhimento, um profundo respeito, e ir caminhando até onde é possível caminhar. Muitas vezes, às vezes não é possível desvendar todo esse imbróglio que se experiencia como medo de algo que eu não consigo explicar exatamente porque surge dentro da minha vida recente. Então, mas dessa mesma maneira, o que eu estou querendo trazer é que o medo sempre está associado a um desconhecimento. Os medos estão associados a alguma coisa vivida e que deixou ali um registro que eu não quero me aproximar mais. E quando esse registro, dadas as causas e condições, vai coemergindo, aí eu já estou no processo de medo.
né? Então, há vários níveis que a gente pode ir pacificando isso. No entanto, talvez, quanto mais acuída for a sua habilidade de perceber isso vindo, maior será a possibilidade de você ir dialogando com isso, antes que isso floresça de uma maneira tão exacerbada. Mas, basicamente, o medo, o processo do medo, em sua grande parte, ele vai sendo edificado, vai sendo experienciado, né? Por nós não darmos ao processo a atenção necessária. Por isso que ele permanece como uma coisa desconhecida. Mas se nós decidirmos, né, temos a intenção de investigar, aí a gente vai acabar conseguindo desvendar muito disso. Pelo menos dentro do Dharma, a gente entende dessa maneira. Se nós não decidirmos investigar, isso vai permanecer, vai nos acompanhar, e há casos que isso pode até ir se tornando uma coisa mais séria, uma coisa mais, né, mais pesada. Então, sempre que possível, a gente deve ir se aproximando das nossas questões de medo, com gentileza, com acolhimento, com lucidez, serenidade, e ter, obviamente, saber como, né, fazer isso. Não é se aproximar do medo sem ter minimamente um GPS, né, próprio para fazer isso. Agora, é importante a gente notar, isso vai acontecendo quando nós decidimos investigar o nosso medo. A gente vai começar a perceber que ele realmente só existe na nossa mente. É uma criação, é um processo que vai se desdobrando. E a beleza é que a gente pode ir, né, desconstruindo isso. Obviamente que eu não estou falando nenhuma patologia, né? Se são processos de patologia, aí é uma outra história. Mas se são processos de uma compreensão sobre a realidade e as ilusões que se criam sobre a realidade, e nós damos a essa realidade, nós viemos a reificar tudo isso e tornar isso algo, né, concreto, aí esse medo vai se edificando e se consolidando em nós cada vez mais. Então, por isso que o caminho inverso é possível. Agora, se a gente estiver falando de alguma patologia, aí é uma outra questão, né? Aí é questão de médicos, apoio médico, assim por diante, profissionais de saúde mental. Do contrário, se são esses medos que a gente percebe como ilusórios e a maior parte do que eu citei aqui são, que a gente pode, opa, peraí, eu tenho medo do avião, tenho medo disso, tenho medo de andar no escuro, eu tenho medo de andar na roda gigante, eu tenho medo, né, da químio, eu tenho medo do desconhecido, de tudo ainda que é desconhecido dentro da pandemia, são legítimos, né? Mas é legítimo dentro de uma compreensão que não foi ainda, não foi dada a ela a intenção de pacificar, de compreender, para que esse processo possa ser, de uma maneira ou outra, pacificado, para que eu me libere desses medos. Então, basicamente é isso. No mais, eu tenho uma tendência a dizer assim, há muitos medos que nos protegem, né? Esses medos que nos protegem são esses medos dentro de uma linguagem assim mais direta sobre lei de causa e efeito, é medo de cometer uma ação que eu sei de antemão, antes de realizar a ação, eu sei que o resultado dela vai ter alguma consequência, né? E consequência essa que eu não quero experienciar, então eu tenho medo de me aproximar disso, porque eu não quero experienciar tal resultante. Então, esse tipo de medo nos protege.
na verdade. Por exemplo, se eu tiver medo de decepcionar meu pai e minha mãe, se eu tiver medo de decepcionar minha esposa, se eu tiver medo de decepcionar um amigo, num primeiro momento, isso nos protege de cometer alguma ação cuja consequência vai ser isso que eu tenho medo de oferecer ao outro. Mas, quando eu vejo nesse medo uma limitação para aquilo que eu entendo como liberdade, isso cria um conflito enorme dentro da gente. E isso é muito comum. Então, tipo assim, no exercício da minha liberdade como ser humano, eu quero ter essas escolhas na minha vida. No momento que eu revelar essas escolhas na minha vida, eu tenho medo de que as pessoas que são muito importantes na minha vida não venham a entender minhas escolhas. Esse é o processo do caminho. Mas, às vezes, esse medo está totalmente no nosso ilusório. E nada tem a ver com o que o outro vai pensar. Então, tudo isso faz parte desse medo, mas que à medida que a gente traz isso à luz de uma reflexão, uma contemplação, principalmente quando a gente fala no meu direito de escolha como ser humano, que a minha escolha nunca venha a ser causa e condição de sofrimento a alguém, mas se o julgamento de alguém em relação à minha escolha é sofrimento para ela tem que fazer as pazes com o julgamento dela, e não com a minha escolha. Então, são medos ilusórios. Mas eles existem também. E eles devem também ser tratados no sentido da nossa atenção, do nosso acolhimento, da nossa compreensão e assim por diante. Mas são medos. Tudo bem? Então, dentro disso que eu queria falar hoje, sobre os processos do medo, como eles vão se desencadeando, basicamente, eu vou dizer, os medos, na sua grande maioria, eles são experiências de desconhecimento. Uma outra fatia deles é o medo de saber, aí já não é mais desconhecimento, é saber, mas a responsabilidade que esse saber me traz. Eu tenho medo de assumir tal responsabilidade. É porque ao assumir tal responsabilidade, talvez eu seja convidado a fazer algumas renúncias. Então eu tenho medo disso. Eu não queria que essa minha escolha implicasse nisso, eu tenho medo. Eu estou usando o medo como a expressão que a gente usa. O que é medo para nós? É nesse sentido que essa conversa está sendo. Quando nós falamos, eu tenho medo de tal coisa. Né? E, por último, esses medos mais densos, que são esses medos que vêm através dos nossos condicionantes, que eles condicionam a nossa percepção da realidade. E aí ela se torna muito confusa. E ela é objeto de medo. Era basicamente isso. Ok? Pode ser? Acho que já é. Já é 10:09. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Tá bom? Então, vou desejar uma ótima noite a todos vocês. Muito obrigado por ter estado junto conosco. Então, sem medos, vamos encerrar a conversa. Sem medos, vamos dormir. Sem medos, vamos acordar. E sem medos, vamos viver. Nós temos a liberdade de viver. Então, sem medos, vamos viver. Tá bom? Uma linda noite para vocês. Obrigado por tudo. Fiquem todos muito bem. E seguimos juntos. Tá bom, gente? Um abraço a todos vocês.